Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, aquela que nós vamos complementar a situação do fechamento dos consulados. No caso, os Estados Unidos fechou o consulado chinês em Houston. 3 dias depois, a China fechou o consulado norte-americano em Chengdu. Antes de nós iniciarmos, não se esqueçam de deixar um joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e, é claro, de deixar uma mensagem, um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado. Para tanto, nós estamos utilizando a Folha de São Paulo do sábado 25 de julho de 2020, onde na página A11, seção Mundo, nós temos uma reportagem do Lucas Alonso com o seguinte título: em retaliação, China manda fechar consulado americano em Chengdu. Então vejamos. O novo coronavírus acirrou ainda mais a Guerra Fria 2.0 entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos insiste que quem criou esta praga foram os chineses, mas também existe as hipóteses contrárias. Na terça-feira, dia 21 de julho de 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou 2 hackers chineses de roubar informações sobre projetos de vacina contra a Covid-19 e de violar a propriedade intelectual de empresa nos Estados Unidos e em outros países. Os americanos, com Donald Trump à frente, passaram meses insinuando que os chineses haviam liberado o novo coronavírus, acidentalmente ou não, de um laboratório em Wuhan. Já autoridades de Pequim chegaram a afirmar que uma delegação militar americana havia dispersado o patógeno durante competição esportiva na cidade onde a Covid-19 surgiu. Por uma baita coincidência, nós tivemos a Olimpíada Militar, os chamados Jogos Militares, na cidade de Wuhan. Por isso, os chineses dizem que, na verdade, quem espalhou a doença foram os americanos para afetar a China. Hoje, os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 4 milhões de casos, enquanto a China estacionou e conta pouco mais de 86 mil infecções, uma vez que nós tivemos um lockdown muito rigoroso, sobretudo na província de Hubei, onde está Wuhan, e posteriormente em Guangdong, onde estão Shenyang, Macau, Cantão e Hong Kong. Em discurso, na quinta-feira, dia 23 de julho, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que Washington e seus aliados devem usar maneiras mais criativas e assertivas para pressionar o Partido Comunista Chinês a mudar de atitude. Afirmou que essa era a missão dos Estados Unidos. Ou seja, a missão dos Estados Unidos passou a ser confrontar a China e não cuidar dos seus problemas. Devemos admitir uma dura verdade que deve nos guiar nos próximos anos e décadas. Se queremos ter um século XXI livre e não o século chinês com o qual Xi Jinping sonha, o velho paradigma do compromisso cego com a China simplesmente não será feito. Disse: não devemos continuar
e não devemos voltar a ele. É um estímulo a um boicote contra a China, sobretudo os aliados mais próximos, chamados de Quad pela mídia: Japão, Índia, Estados Unidos e Austrália. No Twitter, Hua Chuning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, acusou o secretário de Estado americano de lançar uma nova cruzada contra a China. O que ele está fazendo é tão fútil quanto uma formiga tentando sacudir uma árvore, escreveu. Ai, meu rim doeu. Chamou os Estados Unidos de formiga, insignificante, e a árvore, muito maior e poderosa e fortemente estacada no solo pelas raízes, seria a China. Os Estados Unidos poderia ter dormido sem esta. Está na hora de todos que amam a paz avançarem para impedi-lo de causar mais danos ao mundo. Realmente foi uma resposta muito dura, dizendo que quem é o tirano, o guerreiro do mundo, são os Estados Unidos. Nesta sexta-feira, os Estados Unidos prenderam uma pesquisadora chinesa da Universidade da Califórnia que havia se refugiado no consulado da China em São Francisco. Huan Tang e outras 4 pessoas são acusadas de terem mentido nas entrevistas para conseguir o visto americano, ao dizerem que não haviam servido o exército do país, nem eram membros do Partido Comunista. A pesquisadora deve comparecer diante de um juiz na próxima segunda-feira, dia 28 de julho. Essa postura mais agressiva dos Estados Unidos coincide com a queda de Trump nas pesquisas de intenção de voto. Aqui está a verdadeira história por trás desse despeito. Trump sabe muito bem que o americano é nacionalista, sabe também muito bem que os Estados Unidos não vão bem. Então, o que melhor do que provocar o seu principal rival para dizer que ele, evidentemente, é o grande capitão, a pessoa responsável para poder enfrentar a China. O discurso anti-China faz parte da estratégia do republicano para tentar a reeleição, enfrentando o democrata Joe Biden no pleito marcado para novembro. Criticado por sua conduta no enfrentamento ao coronavírus, o líder americano tem apostado no discurso de oposição à China como uma tentativa de demonstrar força política depois que a pandemia causou uma grave crise econômica nos Estados Unidos e acabou com o principal trunfo político de Trump para a campanha. Realmente, ele vai ter que tirar o foco completamente do enfrentamento da pandemia. 4 milhões de mortos, 4 milhões de infectados, 150 mil mortos e a possibilidade do PIB recuar até 11,5% em 2020. Logo, este tipo de discurso ele não poderá utilizar na campanha para a reeleição. A distância entre Joe Biden cresce a cada dia e já é de 15 pontos percentuais. O cenário para o Donald Trump não é nada fácil, então ele tem que se apegar onde ele pode. As relações entre Washington e Pequim deterioraram-se acentuadamente neste ano em uma série de questões como reivindicações territoriais chinesas no Mar da China Meridional e a repressão a Hong Kong por meio de uma nova lei de segurança nacional. Todos estes assuntos você acompanhou amplamente aqui no Jornal do Masa, através de uma série de análise.
com mais essa reportagem. Encerramos, portanto, a situação e vamos para uma próxima edição em que provavelmente nós trocaremos de assunto, apesar de dia a dia a troca de farpas, os novos rounds pipocarem a todo instante. Mas é isso, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os aguardo na próxima edição do Jornal do Masa. Tchau, gente!